Olá, meu amigo e minha amiga. Meu nome é Vânia de Assis, sou terapeuta facilitadora de barra de axis. E hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito importante também, né? Sempre é. A gente sempre reflete sobre questões que vão nos ajudar no nosso dia a dia. Eu trago muitas questões daquilo que eu tenho como busca pessoal também. Sou terapeuta e também acabo trazendo questões que eu facilito, em muitos casos, os meus clientes. E então, esse canal de comunicação, ele serve exatamente para a gente poder conversar mais, ter um espaço a mais, ter um momento a mais juntos, que só 1h20 de sessão não é suficiente, né? Então, a gente sentiu essa necessidade de fazer esse tipo de trabalho agora em imagem e som. Então, vamos lá. O tema hoje é sobre morte, né? Sobre essa crença, que na verdade a morte ela é uma crença. E a gente tem o hábito de achar que morte é algo que não é crença. Mas se a gente analisar profundamente, a morte nada mais é do que uma crença. E é a partir dessa crença que nós vamos fazer as nossas escolhas, né? Então é a partir do que nós acreditamos que seria a morte, é o que faz com que a gente movimente boa parte das nossas escolhas, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós nos motivamos a fazer. Nas escolhas simples do nosso dia a dia, tá envolvido essa crença muito forte da morte. Então hoje eu gostaria de deixar essa reflexão para que a gente tenha esse olhar, né, com relação à morte. Em que nível que nós temos a crença da morte de forma limitante, limitadora, ou não, né? Porque, um exemplo, se a gente enxergar a morte como o fim de tudo, a gente vai se mover, as nossas escolhas, a partir disso, né? E isso pode nos limitar como seres humanos. Um exemplo importante disso seria o fato, por exemplo, de eu tenho medo da morte, então por ter medo da morte, eu deixo de interagir com as pessoas, eu deixo de me expor, né? Eu deixo de ir para a vida, ir para a luta, porque eu tenho medo da morte. Né? Eu me encolho, eu me anulo como ser humano, porque além de ter o medo da morte, eu tenho a crença, que geralmente a gente tem medo porque a gente acredita, tem uma crença em cima desse medo, né? Que a morte seria o fim, por exemplo. Então a gente passa a ter as escolhas como base nessa crença muito forte e limitante, né? Então, muitos problemas de transtorno, muitos problemas de crise de pânico, até Alzheimer também. O fundo, a base emocional está no medo da morte, né? Então, que possamos hoje fazer essa reflexão interna para nós, né? Que esse é o nosso trabalho. Qual é a crença que eu tenho sobre a morte? É uma crença boa? É uma crença ruim? É uma crença que me limita no meu dia a dia? Porque se for uma crença ruim, provavelmente ela está me limitando em situações diversas. A pessoa que tem medo da morte, por exemplo, ela dificilmente se expõe, dificilmente interage, dificilmente vai para a vida aprender coisas, tem medo de sofrer, né? São muito apegadas ao material, são apegadas a conceitos sociais, a status, ao ego, né? Ao nosso parecer ser, né? Aquilo que a gente quer mostrar. Então, que não necessariamente é o que a gente é. E nessa força, nessa insistência em querer ser aquilo que nós não somos, para mostrar algo para alguém, nada mais é do que uma forma de burlar a nossa própria morte. Então, que possamos olhar com honestidade para essa crença, para enxergar exatamente aquilo que é, e a partir do momento que enxergarmos, então, fazermos essa
transmutação, né? Porque cada vez que olhamos para um aspecto nosso, interno, a gente transforma. Então, muito obrigada pela presença de todos. Vou deixar vocês com essa reflexão e deixa o seu curtir aí, se inscreva no canal, que isso vai nos ajudar a ter um feedback nesse trabalho que é tão importante para a nossa evolução como seres humanos. Um beijo, fiquem na luz.